Olá, muito boa noite, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Hoje eu e Zé Maria Trindade recebemos o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, que vai discutir aqui conosco na próxima hora a confusão que está a política brasileira. Hoje, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin obteve uma vitória importante. O relator de qualquer processo agora pode levar o caso diretamente, um pedido de habeas corpus, diretamente para o plenário e não para a segunda turma, como era a tradição. E para completar, né, Zé Maria, hoje na Câmara, desde ontem, já está um clima muito ruim entre o presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, e o presidente Michel Temer por causa da indicação de Moreira Franco para o Ministério de Minas e Energia. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado, Zé Maria. Um privilégio para mim aqui estar. Eles mencionaram, eu estou voltando, retomando a atividade parlamentar esta semana e voltei com todo o gás, viu? Para enfrentar essa confusão e buscarmos seguir adiante, viu, Denise? É isso, né, Zé Maria? Muito obrigado. E a gente cheio de confusão aqui, né? Pois é, muita confusão. Olha, o presidente Michel Temer fez essa reforma ministerial necessária, né, por conta dos ministros que saem para a campanha, e procurou colocar a base governista mais unida, se esquecendo um pouco daquela exigência de apoio para a campanha eleitoral. Houve ali divergências ainda entre os indicados, mas a ideia é não espalhar, continuar com a base. Nós temos aqui hoje o deputado Arnaldo Jardim, que, como ele disse, está de volta à Câmara dos Deputados. Ele está no 3º mandato parlamentar aqui na Câmara e esteve em São Paulo como secretário da Agricultura e Pecuária, não é isso? E abastecimento. Agricultura e abastecimento. E ele também foi presidente do Conselho Nacional de Secretários de Agricultura do país. O deputado Arnaldo foi também 4 vezes deputado estadual em São Paulo e aqui, portanto, trazendo essa experiência para Brasília. Deputado, está muito confuso aí o processo eleitoral. Isso não está agradando a ninguém, a não ser quem aposta exatamente nessa confusão. Ainda há tempo de organizar os setores, o centro, e enfim, definir os candidatos de cada lado? Bem, primeiro acho que há uma característica, Zé Maria e todos que estão nos ouvindo aí, que é uma característica hoje que eu lamento e acho que ela tem que ser superada, de uma radicalização do quadro político nacional. Mais um embate do que um debate de ideias e uma construção de alternativas. O Lula se alimenta do Bolsonaro, o Bolsonaro se alimenta do Lula, e quem esteve nesses 2 dias, terça e quarta-feira, no plenário da Câmara, assistiu a esse embate. Um embate em que não tem pessoas que sejam capazes de estabelecer pontes. E um diálogo de surdos, basicamente, é aquilo que houve com a reiteração. Hoje chegou a um ponto patético, né? Acho que a sociedade brasileira não leva a sério quando se vê aquilo que foram alguns dizer que passariam a incorporar o nome Lula, o Lula livre, tá certo? Ao seu nome parlamentar, e outros responderam incorporando o nome Bolsonaro, ou o nome Moro, e assim sucessivamente. Eu estou dizendo de um clima que passa a sociedade, acho que preocupa a todos, em que as pessoas estão conflitando, parece briga de torcida. O meu time não tem impedimento, meu time nunca faz pênalti, e o outro time tudo de errado faz. Não é assim que se constrói o momento. Acabou o debate político. Acabou o debate político, não há pessoas que ouçam ideias dos outros, há uma sensação de tudo meu é verdade, tudo do outro lado, nada presta. Eu estou dizendo isso porque acho perigoso que nós, nesse quadro político, tenhamos um fracionamento de alternativas de centro e nós possamos ter uma polarização. 1989, um sociólogo consultado dizia o seguinte, olha, 5 meses da eleição, eu acho que ele, que é de um novo partido, que é uma pessoa muito experiente, poderá ser a grande alternativa da eleição. Se referia a Mário Covas, de um recém-criado PSDB. Depois, perguntado se havia outra alternativa, falou, olha, o doutor Ulisses acabou o processo constituinte, 88, estamos em 89,
tem 22 governadores do PMDB. Se esses governadores estiverem unidos, é muito competitivo. E tem alguém mais competitivo? E ele respondeu, tem o Aureliano Chaves. É uma pessoa que, embora o PFL seja um partido mais conservador, mas veio de Minas, um grande contingente eleitoral, tem uma formação técnica, engenheiro, especialista na questão de energia, pode ser um candidato competitivo. Tem mais alguém? Tem um jovem. Pode surpreender. E não é esse que você está pensando. Nem o que você está pensando, Denise. Esse jovem era o Afif Domingos, com um discurso contra o Estado. Chegou a estar em terceiro lugar na pesquisa. Surpreendeu. Ele surpreendeu. Teve uma surpresa, teve uma performance. Onda dele, né? Então, nós já estamos falando época. de Covas, nós falamos de Aureliano Chaves, nós falamos de Ulisses Guimarães, Nenhum nós deles falamos de chegou lá. Afif. E se você for pegar um pouco do espectro, mais à direita, tinha ali o Maluf e o Caiado, do outro lado tinha o Brizola, tinha terminado de ser governador do Rio Grande do Sul, governador de Rio de Janeiro, Ciesp, Que Ama quase Globo, foi que para o quase segundo foi. turno, né? Faltaram E aonde foi? Para o pouquíssimos segundo votos. turno. Collor e Lula, tá certo? A minha preocupação primeira, e o PPS próprio no seu congresso definiu isso como uma questão a ser levada muito em conta na definição da estratégia, é evitar esse fracionamento e evitar que os polos continuem se realimentando. Por quê? Aí você pode ter alguém até que ganhe a eleição, mas você tem certeza absoluta de que não será capaz de conduzir um processo de construção e convergência. E hoje, o que nós estamos vivendo, Denise? Nós temos um centro ainda fragmentado. Pois A grande questão é o seguinte, como isso vai se consolidar? Porque o que a gente percebe, né, Zé Maria, é que a gente não vê, deputado, essa união do centro. Porque o próprio Rodrigo Maia já está seguindo o caminho dele. Geraldo Alckmin, por sua vez, faz a campanha dele. Meirelles agora vai começar a percorrer o país. Ninguém está conversando com ninguém. O senhor mesmo falou que há um problema de diálogo entre as forças políticas. Essa briga aí entre o presidente da Câmara e o presidente da República prometem ainda dar mais trabalho para esse diálogo. Como é que fica isso? E eu vejo, deputado, que ninguém vai governar. Quem for eleito vai do jeito enfrentar se continuar dificuldades. assim, vai ter de ser difícil, né? Acho que vocês pegaram as duas questões centrais. Primeiro, o imediato, que ação é possível de se fazer. Segunda, essa questão do pós-eleitoral. Minha opinião, o PPS abriu essa pauta, o PPS defende a aglutinação das forças em torno de uma alternativa de centro democrático, centro para fazer as mudanças. O nosso candidato preferencial, o Congresso definiu, com quem nós estamos dialogando, porque enxergamos nele aquele que é capaz de fazer essa aglutinação, é o Alckmin. E nós vamos fazer isso não em torno de um nome, nós vamos fazer propositivamente. Hoje, inclusive, tive a oportunidade de dialogar com o governador sobre isso, constituir grupos que vão formular esses pontos de uma forma conjunta. Mas acho que o que aconteceu nesse país é um novo país. A prisão de um ex-presidente da República, o embate todo muito acirrado, acho que está na hora de se ter uma iniciativa em que candidatos como, vou mencionar alguns que eu acho que estão nesse tabuleiro aí mais central. Alckmin, depois está aí o Rodrigo Maia, nós temos a candidatura do Álvaro Dias, uma eventual alternativa do Álvaro Joaquim é competitivo. Barbosa. O Álvaro Dias é tá certo? competitivo. Eu acho que está na hora desses candidatos também sentarem para conversar. Acho que seria bom que eles pactuassem, primeiro, um pacto de não agressão, importante, e de uma justa iniciativa conjunta para serenar os ânimos no país, para buscar prevalecer o debate de O ideias. senhor propõe E uma segundo, união ali dos candidatos pacto, de um espectro, né? pacto dos candidatos desse espectro, para que possam, dentro de um prazo fixado, buscar ter uma conversa. Incluiria o senhor Ciro não Gomes? citou- Não? Acho que é possível, acho que é ele que vai ter que responder O senhor se ele não- topa vir nisso. É porque o Ciro Gomes, eu acho que está enfrentando uma própria dúvida própria dele, se ele se candidata para ser o herdeiro do Lula, tá certo? Ou se ele buscará ser uma alternativa que transcenda, vá além do PT. De um PT que, quando esteve no governo, até buscou fazer uma migração com relação às posições, mas que agora, apertado pelas circunstâncias, radicalizou o seu comportamento na busca de reconstituir as suas bases que estão se fragmentando
muito acentuadamente. O senhor não citou o ex-ministro da Fazenda, Por distração, Meirelles. acho que ele se Ele enquadra também. bem Ou nisso. foi um ato falho? Não foi. Acho que ele se enquadra muito nisso, você tem razão em mencionar, acho que ele está dentro desse bloco de convergências. E o presidente Michel Temer, que também Acho se que não coloca está aí dentro. como um candidato? Acho que não Será está que ele está dentro. fora da eleição por causa Acho que dessas o fato denúncias? do presidente Temer hoje estar no poder, obviamente, está certo? É coerente com aquilo que ele, no início, inclusive, declarou, né? Que ele faria um governo de transição, que buscaria estabelecer uma estabilidade. Acho que ele tem fatos positivos a registrar nesse sentido. Acho que a maior contribuição que ele pode dar ao processo é terminar essa transição, dando estabilidade à equipe econômica que ficou lá, o ministro Guardia, tá certo? E fazendo com que alguns passos ainda possam ser avançados. Tem uma questão séria do ponto de vista de energia, que é o novo marco regulatório do setor elétrico e a questão da Eletrobras, tá certo? Três pontos que eu acho que ele poderia ficar para fazê-los avançar. Deputado, voltando um pouco assim a essa história aí da radicalização de ideias, de pensamentos e de defesas, uma coisa que eu noto é que ninguém mais defende um candidato, não defende o outro, ataca o outro. É um fenômeno que eu considero novo, não? Eu acho que é novo. Raro você ver alguém nas mídias sociais defendendo tal candidato. E a gente vê atacando o outro. Exatamente a pobreza desse debate que nós estamos fazendo. Qual é a questão central, na minha opinião, até para ser coerente com isso, porque senão na eu minha também vou opinião, ficar reclamando. na minha opinião, é o divórcio total de políticos com a sociedade e com o eleitor. Né? É uma reprovação total dos políticos. Eu acho que você pegou muito bem isso. A questão da confiança é a primeira questão a ser enfrentada. A questão de consolidar as instituições. Você acabou de abrir o programa agora, Denise, dando uma notícia, que o ministro Fachin mudou um procedimento que havia dentro do Supremo. Que era levar os HCs, os pedidos de habeas corpus, para as turmas, né? Não tem nenhum país que possa viver dessa instabilidade. Quando você tem um país em que os membros do Supremo viraram pop, tá certo? Tem alguma coisa errada, né? É um poder que, até pelas suas características e pela guarda constitucional que deveria fazer, deveria zelar por ter uma reserva, por ser pessoas que não se envolvessem de forma nenhuma, não se contaminassem por esse ambiente da disputa política que há na sociedade, que, digo, não só é radical e superficial no parlamento, mas que contamina, inclusive, outras esferas, até o próprio judiciário, né? Supremo tinha que ser uma casa muito mais reservada, onde as mudanças de regra fossem muito pensadas, fosse para que você tivesse uma estabilidade. Você acabou de dar uma demonstração ao contrário disso. Você, Zé, disse da questão da confiança. Eu vou complementar aí com uma outra raciocínio, vamos ver se estamos pensando a mesma coisa. Eu acho que, do ponto de vista de programa, da questão para mudar as formas de se relacionar, a grande questão no Brasil é o Estado. O que é o Estado? O Estado surge como uma genial invenção das pessoas, do ser humano. Os seres humanos se juntam e aí tinha um invasor. Aí eles falaram, então vamos juntar um pouquinho de dinheiro cada um e vamos contratar um cara para cuidar de fazer uma defesa, faz uma muralha e vigiar contra o invasor. Quando tinha um pouco mais, falou assim, poxa, além disso, vamos pegar um outro sujeito para trazer água, era o primeiro problema. Aí vai se constituir um Estado. Cidadãos que guardam um pouco dos seus recursos, acumulam ali para que algumas coisas possam ser feitas. E o Estado sempre vai adiante da sociedade. No Brasil, hoje, é o contrário. Nós tivemos um Estado gigantesco dentro do Brasil, ele foi se assenhorando, ele foi determinando relações em torno dele, basicamente, atrofiando, diminuindo a sociedade na sua expressão, e hoje redefinir esse papel do Estado é a questão-chave. Eu não sou do Estado mínimo. Eu acho que o Estado deve ter um papel indutor ainda no Brasil, deve ter um aspecto de disciplinar para evitar a concentração de rendas, monopólios. O CAD tem que ter um papel muito mais acentuado, agências reguladoras, mas, sem dúvida, hoje esse Estado paquidérmico que nós temos, ele precisa ser enfrentado
Quem tiver proposta para mudar tem que repensar as formas de organizar o poder público no Brasil. Perfeito. E esse amálgama, né, que criou as civilizações e permitiu essa organização é Deus, é o que faz ali a união de todos. Nós estamos aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília, com o deputado Arnaldo Jardim. Ele reassumiu hoje, né? Hoje, deputado, na semana passada? Foi ontem, hoje é quarta, foi terça-feira que nós retomamos o exercício. Estava como secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Nós vamos agora um intervalo, 2 minutos, e já voltamos aqui no Frente a Frente falando de política.